O que é a morte? E o que acontece com cada um de nós quando morremos? Bem, nós estamos aqui diante de um tema teológico chamado Novíssimos, que trata dos últimos acontecimentos, que é o caso da morte, o juízo particular e universal, sobre o tema também do céu, do inferno e do purgatório. Gostaria de falar aqui rapidamente sobre o que foi a morte dos anjos, a morte de Adão e Eva, o que foi a morte de Jesus e a morte de cada um de nós. Bem, eu já tenho gravado nessa plataforma um vídeo que trata sobre a questão dos anjos, e lá eu falo com mais profundidade. Só queria frisar que, partindo da primícia, né, de uma reflexão teológica, de uma especulação de Santo Tomás de Aquino, de alguma forma, os anjos, antes mesmo de verem a Deus face a face, foram eles submetidos a uma prova de amor e de fidelidade. E que, infelizmente, por conta de um dos anjos, provavelmente um querubim ou um serafim ou um trono, o fato é que esse anjo participava de uma das mais altas, né, hierarquia dos coros espirituais. Ele, sendo um dos mais belos, né, dos anjos, ele, por inveja e por soberba, foi infiel a Deus. E não somente ele, mas também outros anjos influenciados por ele. O fato é que nós temos este dado bíblico no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e também nas revelações do profeta Daniel. E daí se deu a morte dos anjos. Então, a morte, assim como a questão do inferno, é uma invenção angelical e não uma criação de Deus. Agora, gostaria de falar um pouco sobre o que foi a morte de Adão e Eva e suas consequências para cada um de nós. Bem, Adão e Eva foram criados por Deus em estado de vida e de santidade. Eles foram dotados por diversos dons, chamados dons preternaturais. E um desses dons era o dom da imortalidade. Deus criou Adão e Eva para viver eternamente, simbolizado ali na árvore da vida. No entanto, seduzidos por Satanás, personificado na serpente, eles comeram de uma outra árvore, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E daí eles foram atingidos pelo pecado. Eles desobedeceram a Deus. E a consequência de tudo isso foi a morte. Tanto a morte espiritual quanto a morte física de cada um deles. E, em detrimento de tudo isso, veio a fragilidade humana, a fraqueza e tudo mais. Após o pecado de Adão e Eva, Deus ele desenvolveu o projeto de salvação, culminando em nosso Senhor Jesus Cristo, que deveria sofrer, morrer e dar vida por cada um de nós. No entanto, sendo Deus, ele não tinha assim condição de morrer porque Deus não morre. Vamos lembrar que desde o princípio, Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tinha apenas uma única natureza, que era a natureza divina. Como bem nos recorda no prólogo de São João, quando diz: no princípio o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então, Jesus tinha apenas a natureza divina. No entanto, com o sim de Nossa Senhora, realizado no processo da encarnação de Jesus, Jesus passou a ter duas naturezas. Além da natureza divina, ele passou a ter a natureza humana. Então, ele ganhou um corpo humano e uma alma humana, justamente para que pudesse sofrer, padecer e morrer na sua realidade humana, embora a realidade divina ali estivesse presente. Bom, então, para a gente ganhar um pouco assim de tempo, não vamos aqui narrar tudo o que aconteceu no Evangelho, mas no finalzinho, né, da missão de Jesus, quando ele na cruz estava, né, no seu último respiro, o que foi que aconteceu?
A parte divina de Jesus não se apartou da sua parte humana, mas o corpo de Jesus se separou da sua alma. Então, enquanto o corpo de Jesus estava ali na tumba, a alma de Jesus foi até a região dos mortos para visitar todos aqueles, inclusive Adão, todas as pessoas que vieram depois de Adão até a morte dele na cruz. Então Jesus resgatou todos aqueles justos do Antigo Testamento. Só para citar, né, existe uma passagem no Catecismo que diz que ele, ao visitar Adão, ele chamou Adão e disse: por causa de ti me fiz o teu filho, no entanto eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus e por causa de ti me tornei teu filho. Ou seja, por causa do pecado de Adão, Deus, na sua segunda pessoa, ele precisou dessa encarnação, né? Sendo homem, sendo igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então aí se deu o processo de salvação trazido por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele então morreu, né, dando a vida por cada um de nós. Lembrando que quando ele ressuscita, o seu corpo se une à sua alma humana para nunca mais se separar, embora nunca a sua parte humana esteve separada da sua parte divina. E aqui eu gostaria também de relatar um pouco sobre a questão da morte de cada um de nós e os benefícios que nós temos em consequência da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o céu se abre como oportunidade para cada um de nós. No entanto, não podemos omitir a existência do inferno, para onde vão também muitas almas infiéis. O que acontece é o seguinte: nós somos formados, né, criados por Deus, com um corpo e com uma alma. E quando morremos, esse corpo se separa da alma. Enquanto o corpo está no cemitério, a alma é julgada imediatamente, ou para o céu, ou para o inferno. Muitas vezes essa alma, ela pode ir de imediato para o céu. Se levou uma vida pautada nos mandamentos, né, com uma vida sacramental em dia, né, com uma vida de penitência, de oração, né, de caridade, né, com indulgências plenárias, ou talvez até através de um ato de contrição perfeita. Então essa alma imediatamente ela se salva e se santifica, se salva e vai imediatamente para junto de Deus. No entanto, existe também a realidade do purgatório, para aquelas almas, né, que em vida tiveram uma amizade profunda com Deus, né, observou os mandamentos, teve uma vida sacramental e tudo mais. No entanto, ainda ficou ali alguns resquícios de pecado, muitas vezes até pecado venial. Então, por não terem se santificado, mas morrendo na amizade, essa alma vai para algum lugar, né, onde ela vai se santificar, ela vai se purgar. E a igreja denomina purgatório. Mas um dia ela vai para junto de Deus. E existe a realidade daquela alma que em vida levou uma vida infiel e de forma deliberada e consciente, sabendo da gravidade do pecado, relutou até o fim, né, resistindo ter uma vida de santidade. Então, por livre vontade, essa alma morrendo, ela é julgada, imediatamente ela desce para a região do inferno. Então, essa é a realidade das almas, o céu, o purgatório ou o inferno. Só que você pode estar aí se perguntando, então, se essa é a consequência da alma, né, se ela é julgada imediatamente, por que haverá de ter um segundo julgamento? Porque vamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo ainda virá para julgar os vivos e os mortos. Então, se já houve um juízo particular
porque haverá um outro juízo, o juízo universal. Por um motivo muito simples, ou melhor, por vários motivos. Primeiro, para a glorificação de Deus, enquanto Deus, ele vai ser glorificado na frente de todos os anjos, de todos os santos, de todos os homens. Depois, para a glorificação dos santos, ou seja, daqueles que se salvaram e que na terra muitas vezes levaram fama de pessoas injustas, de pessoas maldosas. Então, elas vão ser, digamos assim, reveladas diante de todos os olhos a sua santificação, e Deus vai pronunciar as palavras de bênção para esse. Mas também a segunda vinda de Cristo vai ser para a confusão dos maus, porque muitas pessoas morreram com fama de santos, com famas de pessoas de bom caráter, e no final das contas levou uma vida péssima, uma vida de injustiça, de infidelidade a Deus. Então, vai ser para a elevação dos justos e para a confusão dos maus. Então, haverá esta segunda vinda, né, que é o juízo universal, mas não somente para isso, mas também para acontecer aquele momento em que todos os corpos que estiverem no cemitério, né, vão ressuscitar, né, e se unir às suas respectivas almas, e esses corpos vão ser glorificados, semelhante ao corpo de Jesus, um corpo luminoso, um corpo santificado. E daí vai ser findado, então, todo o processo de julgamento. Então, que neste vídeo nós possamos, então, buscar viver uma vida de santidade, uma vida em Deus, né? Vamos pedir, através da intercessão de Nossa Senhora, de nosso anjo da guarda, que possamos nos preparar a cada dia. Então, está aí a realidade da morte, né? Do juízo particular, do juízo universal, e também da existência do céu, como também da existência do inferno. O purgatório é só uma via intermediária. Aquelas pessoas que estão no purgatório já estão salvas, só estão precisando se santificar para Deus.